Olá, tudo bem? Então, hoje eu queria comentar com vocês um assunto interessante que semana passada eu acabei dando uma entrevista de sopetão e me perguntaram a respeito desse momento que nós estamos vivendo agora aqui no Brasil, a respeito das eleições e tudo mais. Eu estava participando de um debate e nesse debate, no intervalo, me perguntaram sobre isso, né? Para eu responder essa pergunta, eu me vali de uma metáfora que é o tumor, o câncer, né? O processo tumoral. E esse processo, então eu vou contar para vocês o que é que eu respondi, e agora tentando de alguma maneira ser um pouco mais explícito. Vamos imaginar um indivíduo extremamente saudável, com o seu nível imunológico em alta, né? Por alguma razão, né? ou por uma nutrição inadequada, por um descuido do seu processo nutricional, ou por permitir que alguma coisa entrasse no organismo e que fosse alguma coisa que ele não sabia, mas acabou percebendo que aquilo fazia mal de alguma maneira, e aquilo acaba se transformando em um tumor. E esse tumor, quando instalado, ele apresenta algumas características iniciais e que são, de alguma maneira, diagnosticados com base ou no exame de imagem, por exemplo, no exame laboratorial, alguma análise bioquímica, enfim, e com base nesse diagnóstico procede-se imediatamente uma cirurgia. Vamos extirpar esse tumor. Não tem como acabar com ele assim. Cirurgia. Vai lá, corta, tira. De repente precisa até fazer uma radioterapia, uma quimioterapia, mas uma coisa mais branda, uma coisa mais leve, e aí o indivíduo acaba por retomar a sua vida normal. Para essa situação existem dois caminhos. Eu estou falando isso porque eu lido com esse paciente, eu tenho um trato com esse paciente. O primeiro paciente que percebe que exatamente ele tá num nível de compreensão e de entendimento lá na frente, ele fica, puxa vida, cara, eu não tinha me atentado para isso. Eu vou ter que cuidar da minha nutrição, vou ter que hidratar bem o corpo, mantê-lo alcalino, vou fazer exercício físico, tomar mais sol, vou cuidar das minhas emoções, das minhas relações interpessoais, enfim, porque eu não quero mais ser acometido de um processo como esse. Deus me livre, tô fora. E aí ele passa o resto da vida reforçando o sistema imunológico, enfim, e vai viver uma vida feliz e saudável. A segunda possibilidade, inclusive é a mais comum, essa, ele vem fazendo uma porção de cagada ao longo do corpo. Não se alimenta direito, não toma sol, não faz exercício físico moderado, não hidrata o corpo, descuida das suas emoções, e num dado momento, ao aparecer o tumor, ele fica desesperado, vai, cuida, tira, extirpa, faz uma quimioterapia, uma radioterapia ali numa coisinha mais rápida, mais amena. Opa, fiquei curado. Que bom, que legal. Tô feliz. Não tá. Você é um forte candidato a ficar doente de novo. Fique esperto com isso. Ou você cuida ou você vai ficar doente de novo. Você já tem ali um comando ali para que isso funcione de forma recorrente. Então você volta a ter aquela mesma vida de sempre. Você não se deu conta de que aquele tumor, aquele processo tumoral, estava produzindo em você, de que aquele processo tumoral era resultado do seu comportamento, da sua atitude, da forma como você estava levando a sua vida. Beleza? Pois muito bem. Foi a partir deste exemplo que eu dei, que eu comecei a fazer as minhas considerações sobre a nação brasileira. Eu tinha falado sobre isso num grupo. Eu participo de um grupo e esse grupo tem uma peculiaridade, que é um grupo suprapartidário. Nós não temos nenhuma vinculação, uma obrigação de sermos todos coesos no nosso modo de pensar e sentir. Nós discutimos questões ligadas ao que está acontecendo agora no país, enfim,
sobretudo o pleito agora de 2018, né? Quem vai subir a rampa do Planalto, quem é que vai fazer churrasco no Jaburu, enfim. É um grupo que tem engenheiros, tem médicos, advogados, economistas, intelectuais, e eu faço parte da raia miúda desse grupo. Às vezes eles me ouvem, né? Porque é um bate-papo online, às vezes eles me ouvem, porque eu falo sobre saúde complementar, falo sobre a importância da saúde complementar no serviço público de saúde, falo bastante a respeito de educação, que é uma coisa, são duas coisas que eu me interesso muito por isso, e de alguma maneira eu contribuo com o meu modesto conhecimento nessas duas áreas em particular. Eu não tenho nenhuma fluência em macroeconomia, em segurança. Segurança para mim é pôr na cara do futebol clube, né? Então, bandido bom é bandido morto para mim. Eu também tenho esse olhar, tá? Então, na boa. Então, alguns assuntos ligados a algumas áreas da administração pública eu certamente não tenho experiência, e tampouco eu não tenho conhecimento, tampouco experiência sobre esses temas em particular. E quando comecei a falar sobre essa questão, como é que é isso, Flávio? Fala mais, que é uma metáfora bem interessante para falar sobre isso. Hoje nós estamos vivendo sob a égide de um sistema socialista. O socialismo já se instalou no país, tá? E nós percebemos que ao longo desses últimos 40 anos, tudo que decorreu da ação deste movimento, que se mescla com o comunismo, né? E, bom, enfim, aí tem as teorias da conspiração, enfim, é uma porção de coisa, mas eu não vou discutir sobre isso não. Nos levou nós chegamos no estágio que chegamos hoje. Nós temos todos os níveis do serviço aparelhados. Nós temos todos os níveis nós temos desde o executivo até as instâncias menores aqui embaixo, toda ela contaminada. Tal qual uma segunda possibilidade. Quando você não cuida do tumor, que é a entrada do PT e dos partidos de esquerda no panorama político, quando você não cuida do tumor, daqui a pouco ele vai soltar uma célula, e essa célula vai circular pelo organismo e vai se instalar em uma outra área, e em outra área, até que o organismo fica totalmente contaminado por células tumorais. Isso se chama, bem comparando, claro, uma metástase. O organismo todo agora está contaminado, desde os órgãos mais importantes até as estruturas biológicas mais simples, toda ela, de alguma maneira, contaminada. Pois muito bem, como nós temos ainda um país enorme, nós ainda temos folga no nosso sistema imunológico, mas nem tanto, né? Nós não aguentamos mais 2 anos esse processo. A alavancagem dos impostos vai chegar um momento que, por mais que eu aumente o imposto, a minha arrecadação não vai ser mais suportada pelas empresas que são as empresas que produzem. Eu sou um pequeno empresário, eu produzo e gero impostos. As grandes empresas produzem e geram impostos, né? Então, quando nós falamos em distribuição de rendas de forma inconsequente, nós estamos colocando em risco a soberania da nossa nação. Tá? Flávio, você é contra a distribuição de renda? Sou. Tá? Eu sou a favor de projetos sociais que tirem os indivíduos de uma situação de penúria, de uma situação de inoperância ou de incapacidade e os leve para um estado de excelência. Tá certo? É possível que a gente tenha um plano, um programa
assistencial para o entremeio do processo, para acolher? Evidente que sim. É um gesto de solidariedade com aquelas pessoas que precisam desse. É o momento em que parte da nação brasileira fica internada para receber um tratamento adequado naquele momento, e que ao sair da UTI, sair do tratamento, ela possa ir para um outro estágio de competência, ir para um outro modelo um outro modelo existencial. Ok? Pois muito bem. Então o que vem acontecendo ao longo desses 40 anos aqui? Essa questão que é falada no socialismo, de que nós precisamos de uma sociedade igualitária, isso é uma utopia. Isso é uma utopia. Nós não somos todos iguais. Nós temos brancos, negros, índios, amarelos, verdes, cor-de-rosas, arco-íris, temos de tudo. Temos homem, mulher, gay, lésbica. Eu acho que são os quatro gêneros mais evidentes, né? Tem outras coisas aí também. Nós temos questões temos, enfim, uma grande diversidade de pessoas que são extremamente proficientes nas suas áreas de atuação. Nós temos pessoas que são extremamente competentes, por exemplo, para, através dos recursos que ela tem, gerar riquezas, gerar emprego, gerar oportunidade de trabalho, desenvolvimento. Tá? Bem, e existem pessoas que são mais simples, pessoas que carregam consigo dificuldades cognitivas. Essas pessoas precisam de apoio, de auxílio? Claro que sim. Até onde esse indivíduo pode ir? Até uma determinada etapa da sua... Porque nós precisamos entender que o socialismo, bem como o comunismo tem a ver com estamento burocrático, tem a ver com o aparelhamento do Estado, certo? Onde o governo tem o total e absoluto controle sobre tudo. Vai chegar um momento em que já está acontecendo em alguns movimentos, né, em que todo aquele conteúdo de privacidade, né, a nossa alma, o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar e de sentir já nos está sendo tirada por conta desse modelo ideológico. Tá? O governo tem que cuidar da família, o governo tem que cuidar do filho, o governo tem que cuidar da propriedade, tá? Então este estamento burocrático, esse aparelhamento, inclusive, eu queria até fazer referência a essa obra aqui, ó, de Raimundo Fauro, Os Donos do Poder. Essa obra aqui, eu já li essa obra nos anos 70, mas 75, 76, tá? Já era livro de cabeceira para quem gostava de estudar as questões, para quem gostava de ler Hegel, quem gostava de ler Marx, quem gostava de ler Gramsci. Tá? Eu li essas porcariadas toda, né? E aí eu sempre brinco o seguinte: quem leu e não entendeu nada se tornou socialista ou comunista. Quem leu e entendeu abominou tudo aquilo que estava escrito e continuou pensando que o mundo é um mundo que precisa de desenvolvimento, precisa de oportunidades, há que se privilegiar aquelas pessoas que são dar meritocracia, dar aquelas pessoas que se destacam mérito a elas, de tal forma que elas possam e tenham a oportunidade de, através do seu conhecimento, através do seu saber, através da sua expertise, trazer para um nível maior aquelas pessoas que se dispõem a isso. Tá? Então não existe a possibilidade de termos uma sociedade igualitária. Por favor, quem pensa dessa forma está completamente fora da casinha. Não tem um sentido razoável isso. Quando você sai e olha para fora do seu mundo, da sua casa, eu saio aqui do estúdio e vou olhar para as pessoas que de alguma maneira contribuem com o meu bem-estar, por exemplo,
uma pessoa que eventualmente vem me auxiliar aqui na manutenção da casa, a jardinagem, enfim, outras tantas coisas, tá? Eu não posso simplesmente pegar essas pessoas e alocá-las em postos onde elas não terão capacidade, competência e habilidade para fazer o que tem que ser feito naquela posição. Se por alguma razão eu entendo que essa pessoa tem a possibilidade, a capacidade, eu preciso treiná-la. Eu não tenho como simplesmente sair da posição em que elas estão e colocá-la para gerenciar uma nação. Por exemplo, um indivíduo que nunca saiu do seu município, não tem uma habilidade de fazer, de se instruir em determinadas áreas, sobre políticas públicas, sobre gestão pública e tudo mais, ele simplesmente sai do seu interior, se candidata a deputado federal. É jogado na corte, lá em Brasília. O que essa pessoa vai fazer? Vai ser comido pelos leões, porque todo o sistema está aparelhado para fazer este processo de cooptação das pessoas que por alguma razão são desprovidas de um pouquinho de capacidade cognitiva. E este movimento de esquerda, o comunismo como forma de incitação, são extremamente sedutores e convincentes, e há uma minoria que faz um barulho tremendo, certo? Então veja só, o que nós estamos vivendo no momento de hoje? Essa é uma discussão nossa lá. Então eu estou passando para vocês aqui aquilo que é uma conclusão nossa de um grupo. É a verdade? Claro que não. Absolutamente não. Mas é a conclusão de um grupo. Item número 1. Se você vai fazer a sua escolha agora para o presidente, que está no pleito de 2018 agora, algumas coisas eu acho que são, nós achamos, né, eu também acho, que são fundamentalmente importantes. Primeiro, não saia criticando este ou aquele candidato. Tá? 2. Se você tem simpatia por algum candidato, por favor, se instrua. Veja o que esse cara tem para falar. Veja o que esse indivíduo tem para te oferecer. Olhe com absoluta isenção o seu projeto, as suas demandas, aquilo se está de acordo também com as suas demandas, com as suas necessidades. Provavelmente você é um professor que está me assistindo agora, então você tem um olhar para a educação. De repente você é uma pessoa ligada à área da saúde, você é um médico, uma enfermeira, um enfermeiro, enfim, você tem um olhar, as suas demandas estão ligadas para essa área. E assim sucessivamente. Tá? Os exemplos são inúmeros. Por outro lado, é importante que você perceba também a história. Lembra que eu falei da história do câncer? Eu vinha simplesmente fazendo sempre de um determinado jeito. Eu percebo que do jeito que vinha sendo feito ao longo desses últimos, ao longo desses últimos 40 anos, tá? A hora que a esquerda ascendeu ao poder e transformou o país num país socialista como é hoje, não se iluda, nós vivemos num país socialista. Desde o alto até a base do nosso 100% dominada por um estamento burocrático, por um aparelhamento do Estado, no sentido de fazer com que um grupo minoritário ascenda ao poder e ali permaneça de forma ditatorial, diferente do que se falou da ditadura militar, que nada mais foi do que uma intervenção. Pois muito bem, isso aí é motivo para uma outra história. Então escolha alguém que esteja à altura das suas demandas. Uma coisa que nós, voltando aqui um pouquinho, uma coisa que é fundamental, que é importante que você pense sobre isso. Tá? Eu não estou falando aqui para as pessoas que já foram doutrinadas, aquelas pessoas os que foram convertidos, porque os que foram convertidos, infelizmente, essas pessoas não terão capacidade, elas não têm capacidade cognitiva, o arrazoado dessas pessoas não está em condições de pensar de uma outra maneira.
É assim como, quando eu digo isso, convertido, se parece muito com um processo religioso. Você acredita que aquilo é a verdade absoluta e não sai dali, não tem jeito. Não tem condições de fazer uma mudança, uma transformação. Tá? Ele vai continuar com aquele pensamento. Graças a Deus que ainda é uma minoria. Uma minoria barulhenta, enche o saco. São chatos na sua essência expressiva. São muito chatos. Eles não conseguem discutir. Falam de forma repetida. Tem problema sério de tireoide. Eu sempre falo para essas pessoas. O comunismo tem cura. O comunismo é uma patologia. Ela se cura o indivíduo com a administração de iodo. Que é o iodo, a deficiência de iodo produz uma doença chamada cretinismo. Então o cretino é o indivíduo que tem uma deficiência de iodo. À medida que ele vai fazendo a administração de iodo, ele vai melhorando o seu processo cognitivo. Está dado o recado. Então, nesse contexto, exclua aquilo que nós já experimentamos e não funciona. Exclua aqueles candidatos que estão vinculados a movimentos, a partidos políticos, que são partidos de esquerda e que têm um viés comunista. Isso nós já testamos ao longo de 150 anos, em todos os países, em todos os continentes, onde este sistema foi testado, foi introduzido, em 100% dos casos não deu certo. Se você quer experimentar isso mais uma vez, desculpa, você vai colocar em risco. Você vai colocar em risco uma nação que está com câncer e já tem metástase instalada em todas as suas instâncias. Por favor, eu peço que você reflita sobre isso. Eu não estou te dando uma opção de candidato. Eu só estou te pedindo para você pensar na possibilidade de não mais deixar que o movimento de esquerda se instale no nosso país. Por favor. Tá certo? Então, como é que é feito isso? Como é que você vai fazer isso? Como é que você faz isso? Como é que você analisa isso? Com todas as habilidades que nós temos, com todas as experiências que nós temos, como cidadão, todo o nosso conhecimento, nossa cultura, nossa religiosidade, a nossa expertise profissional e acadêmica, tudo isso que nós ascendemos, conseguimos ter até agora, ela nos trouxe até aqui e o que aconteceu? O que nós estamos percebendo até agora. Tá? O que está acontecendo nas estruturas de poder, isso não aconteceu sozinho. Nós somos responsáveis por isso de alguma maneira, em maior ou menor nível. Tá? Então, para que a gente vá para o próximo nível, essas experiências, esses conhecimentos e essas habilidades, elas são insuficientes. Tá? Então, como é que você sabe que você já foi para o próximo nível? Presta bem atenção, vou te dar dois exemplos básicos aqui, que é o exemplo do supermercado. O exemplo do supermercado, ele é emblemático. Vamos imaginar que você foi ao supermercado você estacionou o seu carro no meio do pátio lá do estacionamento, entrou, fez as suas compras. Eu particularmente tenho o hábito de conferir a conta. Como eu sempre faço compras menores, eu tenho tempo para conferir a conta ali e verifico a puxada no terminal, no caixa, a leitura de código de barra, enfim. Então, vamos imaginar a seguinte situação. E essa situação foi real. Você olhou a sua conta e verificou que você comprou 2 garrafas de água. E a moça do caixa lançou apenas uma. Tá? E aí você já está lá embaixo no estacionamento, descendo a escada rolante, conferindo. Puta merda, ela colocou mais um. O supermercado é rico. Isso é uma garrafa de água. Vai fazer a menor diferença para o supermercado. Você é aquele indivíduo que está ainda no nível socialista, no nível comunista, tá? Em que tudo tem que ser compartilhado. Só porque ele é rico, ele tem que dar para quem é pobre. Olha, esse é um modelo. Aí você pega e sai nessa condição. Chega lá no teu carrinho, pega as compras, coloca dentro do seu carro e deixa o carrinho no meio do pátio. E vai embora. Tá? Então, este é muito o lugar comum
de alguns, se não de muitos, dos cidadãos da nação brasileira. A gente vai largando as coisas e achando que houve algum engano, então ele que se dane, ele que se vire com o carrinho aqui, o supermercado que se vire pelo fato de não ter registrado uma garrafa de água a mais. Por outro lado, se você olha para aquela conta e verifica que foi cobrado a menos, você vai dar a volta, subir lá no caixa, filha, olha, você cobrou a menos aqui, passa a garrafa novamente aqui, eu trouxe a garrafa aqui, vou te pagar, tá tudo certo. Aí você vai descer no supermercado, vai lá no estacionamento, colocou as suas compras no carro, fechou o porta-malas e tenha o cuidado de levar o carrinho para um lugar onde o funcionário possa recolhê-lo e levá-lo para um lugar apropriado, impedindo, deixando o estacionamento livre para que as pessoas que ali transitam não acontecer nenhum acidente, um abarroamento, alguma coisa dessa natureza. Você já foi para o próximo nível. Você já está numa situação onde o teu sentido de cidadania, esse é um exemplo absolutamente simples, tá? Mas ele tem uma abrangência, ele tem um significado muito maior. Você pensa de uma maneira a criar na comunidade onde você vive algo que seja realmente bom, tá? Você está motivado por esse comportamento, você está motivado a fazer eventualmente algum sacrifício, uma aliança para as adversidades que advirão, porque o próximo presidente que ingressar, seja ele quem for, por favor, eu não estou falando dos de esquerda. Os de esquerda não vão fazer absolutamente nada. Eles vão continuar o estamento burocrático, o aparelhamento do Estado. Esses nem contam. Eles não têm competência, não têm sentimento, não têm capacidade. Eles foram convertidos por esse sistema. Mas aqueles que eu tenho certeza que você tem percebido e ouvido, assistido, né? Não na televisão, porque na televisão a imprensa não te dá uma informação correta, e fique certo disso. Ela não te dá uma informação correta sobre as coisas que estão acontecendo. Então, procure nas redes sociais, procure nos canais no YouTube, ouça o que cada um deles tem a dizer e forme a sua opinião. Tá certo? Alguns são mais, outros são e outros tá. Então, dentro desse contexto, aquilo que atende a sua demanda. Como eu disse, de repente você é um profissional liberal, você é um professor, você é um médico, você é um educador, enfim, seja qual for a sua área de atuação, você tem uma demanda e olhe para aquele candidato e verifique se aquele candidato pode de alguma maneira atender. Se for assim, junte pessoas que se pareçam com você. Junte, como eu participo de um grupo de pessoas que têm as mesmas demandas que eu, tá? E que nós discutimos isso de forma até acalorada, mas temos um olhar para algumas lideranças que se apresentam agora ali, muito legal, muito bacana. Então, se por alguma razão fale do seu candidato, dê a oportunidade para que as pessoas que estão ao seu redor tenha também esse mesmo sentido. Crie no ambiente onde você vive uma corrente de pensamentos que possam conduzir a nação brasileira agora para um outro estágio. Nós estamos na UTI. Existem tumores em várias áreas do nosso país. Existe uma metástase do aparelhamento do Estado, desse estamento burocrático, que está levando a gente para o buraco. Ok? Então, eu trouxe essa reflexão para você, talvez ficasse um pouquinho mais extensa nesse momento, mas eu espero que de alguma maneira tenha servido para fazer pelo menos uma reflexão, tá? E mais do que isso, apenas para que a nossa solidariedade não seja um evento circunstancial, para que a nossa solidariedade
seja algo permanente em nossa vida, para que isso se reflita na nossa atitude como cidadão. Isso sim vai fazer com que a gente vá para o próximo nível, que a gente ascenda para essa outra possibilidade, porque o que está por vir aí é foda, é power, não é mole. Nós já chegamos no limite próximo da... Sabe aquele burrinho que vai carregando a carga? Vai chegar uma hora que ele suportou a carga, mas não adianta você colocar mais, ele não vai sair do lugar, de tão pesado que ele está. Vai chegar uma hora que as perninhas vão arriar, ele não vai ter condições sequer de se levantar. Então, antes que isso aconteça, vamos ter a possibilidade de fazer desse pleito algo que realmente vale a pena, definitivamente, para a nossa nação. Tá bom? Deixa você um grande abraço e nos vemos no nosso próximo vídeo. Dá um cliquezinho se você gostou, dê um cliquezinho no sininho se você quer receber quer receber algumas notificações das nossas postagens e tudo mais, tá bom? Mais uma vez, grande abraço, tchau, tchau.